Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? E um último texto nesse início, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Vou repetir. Andamos por fé e não por vista, pelo que vemos. Se você puder fechar os seus olhos ou curvar sua fronte, eu gostaria de orar ao Senhor e concordar comigo nessa oração. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Te dou graças, Senhor, por essa noite. Te dou graças, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Pai, obrigado, Senhor, pelo corpo que é Teu, a Tua igreja, que o Senhor trouxe, pois cada membro deste corpo foi o Senhor quem os trouxe aqui nessa noite. E Te agradecemos e queremos adorar a Ti, Senhor, como em unidade, poder louvar a Ti e, acima de tudo, Senhor, há uma fome e uma sede pelo alimento que somente o Senhor pode nos entregar. Senhor, nos dê o alimento, a palavra que vem por meio de Ti é a única coisa que pode nos completar, é a única coisa que pode nos fazer de fato satisfeitos, Senhor. Nós queremos comer aquilo que vem de Ti, da Tua palavra, ou melhor, o Senhor é o próprio alimento. A Tua palavra diz que verdadeiramente a Tua carne é comida e verdadeiramente o Teu sangue é bebida. E nós queremos comer e beber de Ti, Senhor, nessa noite, pois não há alimento mais importante. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos preencher com a Tua presença, com a Tua vida, que é a vida eterna, com tudo aquilo que é Teu, Senhor, declarando agora, Senhor, que todo espírito contrário ao Teu está impedido de agir nesse lugar e apenas o Teu Espírito Santo tem liberdade. Em nome de Jesus, amém. Amados, aqui nós lemos 3 versículos que nos afirmam algo, amém? Que o justo viverá pela fé, amém? Preste atenção, quem é justo? O justo é todo aquele que foi justificado. É importante nós termos esse entendimento. O justo não é aquele que se justifica, não é aquele que consegue cumprir coisas, não é aquele que se faz justo. A palavra de Deus diz que não existe um justo sequer. Porém, então quem é o justo? É simples. Justos são aqueles que foram justificados. Por quem? Cristo. Pela fé em Cristo. Amém? Quantos são justos aqui nesse lugar, amado? Você compreende isso? Você é justo por causa do quê? Não é de você. Não é de mim, é por causa de Cristo. Cristo me justifica, por isso sou santo e justo. Santo fala de ser separado. Amém? Outra coisa importante para entendermos, quem é santo? Nós somos santos. Por quê, pastor? Porque fomos separados por um propósito para Deus. Sabe o oposto de alguém de santo? O oposto de separado é comum. Um dia eu e você fomos comuns no mundo que jaz no maligno. A partir do momento que pela fé em Cristo somos justificados, nos tornamos por meio dele justos e separados agora para ele, com o propósito de servir a ele. Quantos estão me entendendo? Amém? Dito isso, querido, ele diz que o justo viverá pela fé. E o oposto de fé é vista. Amém? Nós vimos agora aqui que diz: porque andamos por fé e não por vista. A vista fala daquilo que é necessário provar, daquilo que eu tenho que ver para crer. Tudo que não é por fé é por incredulidade. O oposto da fé é a incredulidade. E a incredulidade é: eu preciso ver para crer. Nós não. Nós cremos e por isso sabemos que vamos ver. Amém? É exatamente o oposto. E compreendendo isso, há 2 semanas atrás, semana passada, o Anderson trouxe uma palavra para nós, uma palavra abençoada da parte de Deus para a Igreja de Cristo. Glória a Deus por isso. E na semana anterior, eu trouxe uma palavra aos irmãos que nós focamos. Vamos ler o texto só para recapitular. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Nós estamos caminhando
falando sobre maturidade espiritual, falando sobre o nosso relacionamento com Deus a respeito de alimento, onde precisamos, 1 Coríntios 3:1, onde precisamos mudar a forma de nos relacionarmos com Deus. Amém, queridos? Onde compreendo que a Bíblia, de fato, o que é? É um livro que fala sobre comida. É um livro que fala sobre alimento. Pois Cristo é o alimento. E quando nós entendemos que precisamos do alimento, nós então, agora, com entendimento, começamos a buscar esse alimento. Quando eu entendo que eu preciso deste alimento, você, quando vem ao culto, quando você se coloca nesse lugar, você não mais se dispersa. Você vem com fome e sede de quem eu preciso me alimentar. A palavra, ou seja, o alimento dado aqui é um. Porém, aí eu pergunto, todos que aqui estão vão sair igualmente alimentados? E a resposta é não. Por quê? Porque depende da fome que você está, pois o alimento será entregue, mas depende da fome que você está. Amém, queridos? E a palavra de Deus, na semana retrasada, nos trouxe falamos que era necessário dar um passo atrás. Quantos se lembram disso? Vamos dar um passo atrás para entender algo, para depois avançar para o alimento sólido. Vimos também que quando meninos ainda necessitamos de leite, pois como bebês espirituais precisamos de leitinho, um alimento que não é sólido, porque ainda somos imaturos espiritualmente. Vimos que a maturidade espiritual, ela independe de tempo. Amém? Mas depende do quê? De quanto você está de fato se alimentando. A maturidade espiritual depende do quanto você está buscando e recebendo do Senhor. Vimos que a palavra diz que se fosse pelo tempo, lá em Hebreus, não vamos abrir, mas pelo tempo deveriam ser mestres. Pessoas que 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro daquilo que entendemos como igreja, mas ainda são bebês espirituais precisando de leitinho. Tratando de assuntos que deveriam ter, passado a tempo. Para quê? Para poder receber o alimento espiritual. O alimento sólido. Amém? E aqui no verso 1, 2 e 3 é um resumo do que falamos. Então vamos ler. Capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 1, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, não com alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Aí o que ele resume? Porque ainda, verso 3, porque ainda sois carnais, não havendo pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, ele está mostrando que pelas atitudes, comportamentos e divisões daquela igreja que é Corinto, pela palavra que Paulo leva, não só aqui, mas em vários momentos, nós vemos que Corinto, em sua maioria, é uma igreja imatura, uma igreja que precisa de leite. Paulo, tendo tanto alimento sólido querendo trazer, era necessário tratar de divisões, dissensões, ou seja, daquilo que são obras da carne, porque a igreja, embora tem Cristo, mas anda por seu esforço próprio, anda pela sua carne, amém? Sendo que o alimento sólido, ele é para aqueles que andam em espírito e em verdade, para aqueles que andam em espírito de fato, pois o alimento ele nutre o espírito. Mas para isso precisa tratar a maturidade natural. E uma coisa, antes de avançar, querido, eu quero falar para você, não existe, preste atenção nisso, não existe maturidade espiritual sem maturidade natural. Vou repetir, ou melhor, vou mudar. A maturidade espiritual anda junto com a maturidade natural. Amém? É necessário compreendermos isso. Você nunca vai ver uma pessoa extremamente madura no espírito, só que
extremamente imatura nas suas atitudes, porque o espírito maduro transforma a carne e amadurece também em comportamento. Quantos estão me entendendo? Dito isso, amados, precisamos entender então, o Senhor ele tem nos alimentado. Resolvemos a questão de que se há dissensões, ceamos há 2 semanas atrás, trocamos cálices, e isso é uma prática sempre que devemos fazer. E o que eu gostaria de falar com você hoje é sobre sinais. Amém? O Senhor me moveu e eu trago da parte de Deus isso à igreja. Eu gostaria de falar sobre sinais. Por quê? Quando nós falamos de que o justo viverá pela fé, de que somos aqueles que andam por fé e não por vista, há cristãos, filhos de Deus, que ainda são movidos por sinais, que ainda procuram sinais, que não conseguem fazer absolutamente nada sem sinais. A palavra diz que devemos andar por fé e não por vista, mas muitos ainda eu vejo, não, eu estou pedindo um sinal de Deus. E eu quero te dizer, amado, que quando nós estudamos a respeito de alma e de espírito, né, os irmãos que já fizeram e que estão cursando maturidade no espírito, a primeira coisa que aprendemos é discernir, separar o espírito da alma. Existem 3 partes do nosso ser: corpo, alma e espírito. Amém? E a alma, ela tem suas funções voltadas em vontade, emoções, principalmente, vamos focar nisso, vontades e emoções. A alma também existe a mente, mas é o que eu tenho vontade, o que eu quero e o que eu sinto, o arrepio, aquilo que eu sinto que é. Porque se eu venho numa igreja e eu não me arrepio, não senti Deus nesse lugar. Enquanto a palavra de Deus diz que Ele é a palavra, e a questão que tu tem que olhar para ver se tem Deus é o que está sendo dito, e não o que você está sentindo. Porque o sentido, o arrepio, o sinal, que aquilo, porque a alma precisa de um sinal. Agora, quando eu olho para o Espírito, alguém que é movido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito ele fala de intuição, consciência. Vamos ficar nessas 2 também. O terceiro seria a comunhão. Mas intuição e consciência. Como que o Espírito me direciona? Como que o Espírito me guia? Intuição e consciência. Como é que eu sei? Eu sei. Mas qual é a prova? Não precisa prova. Eu sei. Mas por quê? Porque é. Fé, por exemplo. Como explicar a fé? Os irmãos aqui que creem em Jesus Cristo, né? É necessário confessar com a boca e crer com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aquele que fizer isso será salvo. Pois é, que loucura que é crer em Jesus Cristo. Ou melhor, não é crer em Jesus Cristo, não é só isso, irmão. Preste atenção. Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Né? Hoje, como tem bastante visitante, eu vou falar o exemplo que os irmãos já ouviram 38 vezes. Vão ouvir a 39ª vez, que aqui tá, hoje eu vou, entre aspas, matar a Fran. A Fran, queridos, semana passada atravessou a rua, foi atropelada, morreu. 3 dias depois, ela ressuscitou, está aqui. Aí eu pergunto, quantos acreditam nisso? Pois é, ninguém acredita, e está aqui a Fran, você não está vendo ela, mas está aqui. Eu vou pedir para tu levantar, Fran. Não precisa. Aí, amém, queridos? Ninguém se manifestou. Aí eu pergunto para você, um homem chamado Jesus, há 2000 anos atrás, a palavra diz que ele foi morto, crucificado, e que Deus o ressuscitou dos mortos. Quantos acreditam nessa verdade? Amém. Como que... Agora levanta, Fran. Tem que levantar, senão não funciona meu exemplo. Hã? Tá aqui a Fran, você está vendo ela, né? Faz um sinal, Fran, aqui, para o pessoal te ver mesmo. Isso. Obrigado, Fran, pode sentar. Como que aquela que você está vendo, você não crê, e alguém que você não viu,
você a crer? A resposta é: eu creio, pastor. Isso é fé. Você está entendendo? A loucura de... Mas como tu tem certeza? Qual é a certeza que tu tem? Eu tenho. Mas por quê? O que tu viu? Eu não vi nada. Porque o justo viverá pela fé, e não por sinais, e não por vista. Amém, amados? E aí a questão é, mas por que tem tantos filhos de Deus cristãos que ainda dependem de sinais? Dependem de ver. E eu preciso te alertar para algo importantíssimo e muito forte, que está prestes, acredite. Eu creio que falta muito pouco para a gente ver o que nós vamos ler aqui hoje. Muito pouco a respeito de algo em Apocalipse que nos traz um alerta sobre sinais. Porque se imaturos, porque quem é que precisa ver? Quem é que precisa de um sinal? Aquele que ainda está imaturo em espírito. Ainda que aquele que é menino precisa ver. Aquele que é imaturo precisa do sinal. Mas aquele que vive pelo Espírito, a palavra de Deus basta. Amém, queridos? Preste atenção, eu vou repetir. Aquele que vive por alma necessita de sinais. E aquele que vive por Espírito, a palavra é suficiente. Você precisa repetir isso comigo para gravar. Amém, irmão? Fala comigo. Aquele que vive pela alma é imaturo e necessita de sinais. O maduro, que vive pelo Espírito, a palavra basta. Amém, querido? A palavra de Deus deveria ser suficiente para aquele que é maduro. Aí, querido, é o que a palavra diz. Se a palavra diz, vai, pois é, vai. Se a palavra diz, fica, fica. Se a palavra em teu espírito diz, vou pegar agora onde mais dói nos irmãos, oferta, pois é, oferta. Aí o que acontece quando vem a palavra dizendo de oferta dentro de nós? Eu preciso de um sinal, Senhor, para saber se é de Deus. O diabo não vai te pedir para ofertar, querido. Amém? Agora eu quero trazer alguns exemplos da palavra de Deus, antes de poder, de fato, focar no que nós queremos, tá? O primeiro exemplo, na verdade, é algo que Jesus Cristo fez. Vai lá para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13. Se você encontrou o texto, dá um glória a Deus. Amém. Acompanhe comigo. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço, ou seja, eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus diz assim, João, não importa o que tu acha, Deus escreveu assim, então nos cabe apenas obedecer. Resumindo o que Jesus fala. Verso 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Preste atenção aqui. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? A palavra de Deus disse, este é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Pronto. Continuando, porque apesar de ter divisões de capítulos na nossa Bíblia, é uma coisa só. Então, estou no capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, ou seja, Satanás, disse,
Veja o que Satanás disse para Jesus, 40 dias, está com fome, numa necessidade da carne. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Preste atenção. Olha aqui para mim. O que é que Cristo ouviu a respeito? O que a palavra de Deus disse para ele no batismo? Este é meu filho amado. E o diabo então agora vem tentar Jesus e diz assim: eu vou mudar agora um pouquinho para você entender. Ei, tu está com fome? 40 dias? Então faz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, mostra um sinal. É isso que foi dito. Se tu és o Filho de Deus, mostra um sinal então para provar. E o que Jesus responde? Vou falar com as minhas palavras para você entender. Ei, nem só de sinais viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você entende, querido? O Senhor, Ele não dá sinal algum, Ele não faz aquilo que Satanás coloca como condição. Pergunto, Ele podia fazer? Claro que podia fazer. Mas Ele não faz por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente. Não há necessidade de provar, não há necessidade de sinais, porque a palavra de Deus é suficiente àquele que é maduro no Espírito, amado. A palavra de Deus nos testifica isso. Sabe, tem um texto, deixa eu ler com você, onde Jesus declara isso depois. Ele diz, olha, para essa geração perversa, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Nenhum sinal lhe será dado, essa geração perversa. Sabe, amado? Vamos ler o texto? Lucas capítulo 11, verso 29. Avança um pouquinho aí na sua Bíblia, você estava em Mateus. Ainda no Evangelho, você estava em Mateus, passa por Marcos, depois Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 29. E ele fala sobre o sinal de Jonas. Vamos entender isso aqui. Você encontrou, pode dar amém? Acompanhe comigo. 11, 29 de Lucas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, Jesus diz, maligna é esta geração, ou perversa em outras traduções. Ela pede um sinal, e não lhe será dado o sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas aponta que esteve 3 dias dentro do peixe, e depois saiu. Assim também foi o filho que morreu, 3 dias esteve debaixo, morto, e no 3º dia ressuscitou. Tá? Esse é o sinal do profeta Jonas. O ponto, querido, é que o Senhor afirma, olha, além desse, não vai ser dado sinal. Aí tem um texto também que fala a respeito disso, antes da gente chegar no foco do que nós queremos falar, querido. A palavra de Deus, ela diz que, mas pastor, né, e os sinais seguirão aqueles que creem? Pois é, tem esse texto. Mas o texto está falando sobre quais sinais? Expulsarão demônios, vão curar, vão libertar cativos, vão pegar em serpentes, vão beber coisas que podem estar envenenadas, mas não lhes fará dano. Ele diz, estes sinais seguirão aos que creem. De fato, isso é uma verdade. A questão, querido, preste atenção, os sinais que seguem, não seria nós que deveríamos estar seguindo os sinais. Há uma grande diferença nisso. Os sinais seguem aos que creem. O problema é que tem muito cristão que está seguindo, procurando, caçando, caça profecia, caça revelação, caça sinais. E aí Deus está falando por meio da palavra dele, mas a palavra nunca lhe é suficiente. Sempre precisa disso e daquilo. O problema, e eu quero afirmar para você, querido, o sinal, ele serve para engano. O sinal, e ele vai servir para um dos maiores enganos que as religiões do mundo inteiro vão passar. Eu preciso
trazer, porque estamos falando sobre alimento. Deus tem nos dado alimento sólido, e hoje eu trago algo da parte de Deus, que é nesse sentido também para você, igreja. Uma igreja madura, que está deixando de tomar leite para receber alimento sólido, o alimento que aponta para o reino. E isso que eu vou mostrar para você agora, eu quero que você nem veja e que você nem se preocupe de fato. Porque só aqueles que vão ficar na tribulação que vão ter que se preocupar. E o nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores. Uma igreja que abre mão da sua vontade para poder se sujeitar à autoridade soberana de Deus e simplesmente obedecer. Uma igreja que o seu coração clama por uma única coisa: eu só quero fazer a tua vontade, Pai. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Uma igreja que tem recebido tantas verdades que não consegue mais viver na mesma mentira de antes. Como ignorar a verdade que temos recebido e voltar a viver em mentiras? Como, eu te pergunto? A palavra que o Senhor tem revelado para nós, querido, eu te digo o seguinte: nós não servimos para mais nada. A palavra que o Senhor tem nos dado como alimento, eu quero te dizer que tu não serve nem para desviar mais. Tu não serve nem para desviar mais. A mentira de Satanás, porque tudo que ele usa como argumento são mentiras, vem e não encontra mais pouso, não encontra mais lugar. E tu volta para o Pai, mesmo depois de tuas falhas. Por quê? Porque tu sabe que pela graça, na verdade, não há condenação, mas há os braços abertos do Pai, de um filho que volta para casa. Para um filho que volta para casa. E aí, irmão, tu não desvia mais. Não dá. Como é que eu vou fazer? Voltar para a mentira? Não dá. Até a gente tropeça, mas depois tu vê, não dá. Aí como não tem mais a acusação, que tu acha, que tu sabe que não tem mais a ver contigo, e nunca teve a ver contigo, nunca foi pela tua fidelidade, nunca foi pelo teu acerto, nunca foi pelo teu mérito. Nós, na verdade, não merecemos, mas o Senhor nos entregou toda a graça abundante por meio do sangue de Cristo. Em vez de ter um dedo que te acusa quando você cai, na verdade você sabe que há uma mão que diz: levanta, filho, essa queda eu também já sabia, já coloquei na cruz, volta a correr, corre, volta para a corrida que te é proposta, sacode a poeira da queda, fica tranquilo que as feridas do joelho, dos cotovelos eu vou sarar, corre. E o que a gente faz? Volta para a corrida, porque sabe que essa é a verdade do Evangelho, a boa notícia. O ponto é, querido, aqueles crentes que vão ficar, aqueles crentes que não vão ser no rapto levados pelo Senhor, a palavra de Deus fala sobre um falso profeta. Veja, a palavra de Deus fala sobre o Elias que há de vir. O Elias que há de vir é aquele que prepara os caminhos do Cristo. O ponto é que o Elias que há de vir, nós cremos que o Elias que há de vir já veio. Quem é o Elias que há de vir? João Batista. João Batista é o profeta, o verdadeiro profeta. Porém, vai existir um falso profeta naqueles 7 anos de tribulação, na semana de anos. E este que é chamado o Elias que há de vir, ele vai ter poder, o falso profeta, ele vai ter poder para fazer grandes sinais. E os sinais, e pelos sinais, o falso profeta enganará a muitos. O falso profeta, querido, é aquele que vai unir, vai trazer paz entre religiões. O falso profeta é aquele que vai endossar os caminhos da besta que subiu do mar e que recebeu o poder do dragão, a antiga serpente, que é o anticristo. Ele vai dizer: este é o Cristo que vocês esperavam. As grandes religiões da terra vão olhar e vai ser endossado por esse falso profeta. Sabe o sinal desse falso profeta? Elias não fez cair fogo do céu? Pois é.
o dragão lhe dará poder para fazer cair fogo do céu. E aí eles vão dizer, é o Elias que havia de vir. Porém, é um falso. Por quê? Porque eles não creram que era João Batista, o Elias que havia de vir. Porque eles não creram que era Jesus, o Messias. Vamos ler o texto? Os irmãos do louvor podem subir, eu já estou terminando. Vamos lá para Apocalipse. Na verdade, antes de Apocalipse, vamos ali para Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 23. Se você está aí, pode dar um glória a Deus? Amém. Diz assim, vamos ler o 23 e o 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, aqueles que são do Senhor. Aí, amado, lá, antes ainda de lermos Apocalipse de fato, vamos ver a profecia, Malaquias capítulo 4, verso 5, um livro antes de Mateus aí, anterior a Mateus, amém, diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Este profeta, o Elias que há de vir, é João Batista, foi João Batista, porém, haverão falsos profetas. Agora vai lá para Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 11. Ali no início do capítulo 13, ele fala da besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar, querido, é o anticristo. É um homem, é um governante, que vai estar à frente do governo mundial, junto com outros governantes. Ele não estará sozinho, porém ele vai se destacar. Porém, durante uma semana vai haver um governo. E no meio dessa semana vai acontecer algo. Que na verdade, nos céus, Miguel e seus anjos batalham com Lúcifer e seus anjos, que é o dragão. E então ele é precipitado à terra. E ele sabe que lhe resta pouco tempo. E ele então se apodera e toma. O dragão, ele entra na besta que subiu do mar. Quem é a besta que subiu do mar? Apesar de tudo isso, não é um monstro, não é nada. É um governante. O mar fala das nações. A nação levantou um homem. Amém? Este homem é o governo, é o principal. E onde é que o dragão, que é a antiga serpente, vai então entrar e se apoderar? Neste homem. Por quê? Ele sabe que ele tem pouco tempo. Pouco tempo, pois o Senhor está descendo do terceiro céu, passou pelo segundo e logo vai estar no nosso primeiro, no nosso céu. E diante disso, ele vai fazer e vai realizar uma perseguição de tal tamanho que nunca na história da humanidade foi visto o que vai acontecer. Uma tribulação que diz que o Senhor abreviou os dias, porque senão não ia restar nenhum dos escolhidos. Os escolhidos fala da igreja que ficou. Porque há uma parte da igreja que foi levada, raptada, o famoso arrebatamento, que acontece quando? Antes, no início dessa grande tribulação. Por isso, querido, aqueles que hoje já vivem e já reinam para o Senhor, aqueles que hoje decidem seguir o Cordeiro, esses são as primícias que Cristo vai vir e vai raptar. Os vencedores que serão levados, que não passarão por tal tribulação. Mas eu quero te alertar algo sobre o falso profeta. Então, entendendo, eu só estou comentando algo aqui, irmãos, mas fique tranquilo que ainda esse semestre nós vamos realizar um seminário sobre escatologia, tá? Ainda esse semestre nós vamos organizar, o Senhor tem me movido a isso, a trazer para a igreja, pois eu sei o quanto que na minha vida foi fundamental e edificante compreender sobre esse assunto, e eu gostaria de trazer para a igreja mais para frente, mas vamos lá. E ali no verso 11 nós temos então a besta que sobe da terra. Essa besta que sobe da terra fala a respeito de um líder religioso, um líder que vai trazer paz entre religiões, finalmente vai trazer paz entre as maiores do mundo. Aí você decide, enfim, não vamos entrar nesse aspecto. Deixa eu ler para você.
que eu quero chegar desde o verso 11 até o 14. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres. Por que 2 chifres? Chifres falam de reino. Ele tinha 2 reinos, 2 povos como base. É um líder religioso. As 2 maiores bases religiosas que hoje estão em guerra. Mas este vai dar um jeito de trazer uma falsa paz. Vai resolver. A paz finalmente chegou. Olha só. Qual que é o problema? É um falso profeta. Vamos seguir? Se tu não entendeu, está falando de muçulmanos israelitas ou de judeus e árabes. Mas vamos lá. Não é esse o assunto. Semelhantes aos de um cordeiro. Ou seja, parece do cordeiro. É semelhante. Parece tanto. Você olha, é quase igual. Qual que é a diferença? Não é. Não é. E falava como dragão. Falava com a autoridade do dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, que é o anticristo, na sua presença. E faz, preste atenção, que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ele faz que as nações que ali ficaram adorem o anticristo. Aí você acha que as nações vão adorar sabendo que ali está o próprio Satanás? Não, queridos. Eles não vão saber. Mas serão, esse profeta, esse líder religioso vai endossar. É ele. Como João Batista fez. O que João Batista fez? Olha, eu batizo com água, mas depois de mim virá alguém que batiza com fogo. Alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele, quando aponta, olha, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Este fará o mesmo papel, só que com o anticristo, pois é um falso profeta. Vamos continuar? Verso 12 ainda, né? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ele recebeu uma chaga mortal e ressuscitou e foi curado. E, verso 13. E faz grandes sinais. Ele faz grandes sinais, veja só, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Quem é que fez fogo descer dos céus? Foi o Elias. Por que essas 2 grandes religiões vão crer que este é o profeta? Porque ele fez, não é esse o Elias que havia de vir? Olha aí o sinal. Olha aí o sinal. Vamos continuar? Verso 14. E engana os que habitam na terra com o quê? Com sinais. Os sinais servem de engano. Aqueles que escolhidos que estarão nesse tempo, porque não foram arrebatados, porque mesmo que... Sabe quem são esses escolhidos? Eu vou te dizer. São aqueles que creram em Cristo, receberam o alimento, conheceram a verdade, compreenderam a vontade do Pai, mas não quiseram obedecer. Estes ficam, porque o Senhor leva aqueles que obedecem. Lembra da frase que diz? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nesse aspecto do arrebatamento, os escolhidos são os que seguem o Cordeiro, os que vivem para obedecer, os maduros que caminham por fé e não por vista. E então a palavra diz que o falso profeta, um dos piores momentos da humanidade, quando nós temos, e afirma que não há tempo pior do que esse, onde ele diz que, e engana, verso 14, e engana os que habitam na terra com sinais, que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Resumindo, querido, vamos parar aqui. Os sinais servem de engano, para enganar as nações que ali estão, para enganar aqueles que esperam e buscam por sinais. O ponto é que aquele que está maduro, eles vão olhar, irmão, os escolhidos que vão ficar,
Porque agora que é o tempo de decidir morrer para si, para servir e obedecer a Cristo, esses vão ficar, eles não vão ser enganados lá. Porque eles ouviram, eles souberam, eles conheceram. Quando eles verem as coisas acontecendo, vai ser como um déjà vu, vai ser como episódios de uma novela que eu já sei o que vai acontecer. A questão é que eu e você temos a oportunidade de viver por fé, de decidir obedecer. Hoje ainda há tempo de negar o nosso eu para viver para Cristo. Não haverá mais tempo depois que a porta fechar. Quando a chuva caiu, Deus fechou a porta da arca por fora. Quantos que entraram? Noé e sua família. 8. É um número pequeno, né? Se for proporcional, irmão. 8 entraram naquela arca. O que aponta para o rapto, não para a salvação, para o rapto. Amém? E aí, quando eu leio isso aqui, quando eu vi isso aqui ontem, o Senhor falou ao meu espírito, e como é que fica os crentes que ainda estão vivendo por sinais? E certamente se Ele me trouxe isso, é porque Ele está falando para esta igreja local, para essa parte do corpo de Cristo. Amado, a palavra de Deus é suficiente. Que a gente espiritualmente amadureça e que hoje essa palavra seja de direção para você. Se até então buscava sinais, preste atenção, não busque mais sinais, porque a alma precisa de sinais, mas o Espírito recebe testificar do próprio Espírito. A palavra me basta. A palavra me basta.